O campo fonte, ele é dependendo da publicação. Então eu vou acessar um documento, por exemplo, esse daqui, ó, né? Por exemplo, se eu estivesse indexando esse decreto aqui, de numeração especial número 2, né? Eu estaria colocando a fonte dele o seguinte: ele foi publicado no Diário do Executivo, dia 5 de março de 2020, na página 5. Então, eu vou incluir essas informações lá. Então, ele foi publicado 5 de março de 2020? 2015? 2020. Ele é uma publicação, né? Porque ele poderia ser, no caso, outras coisas. Esse anexo, eu confesso que eu não sei o que é. Deve ser quando eles publicam só um anexo sem o texto. Nunca vi acontecer. Quando não havia um banco de dados que disponibilizasse o texto consolidado, o que eles faziam? Eles consolidavam esse texto e publicavam a consolidação dele, né? Então não era uma norma nova, era só uma norma consolidada. Errata, quando tem alguma coisa errada que eles corrigem, né? A publicação é o normal, é quando publica uma norma a primeira vez. Rejeição de veto é aquele caso que nós vimos, né? Quando o governador ele é obrigado a publicar um veto rejeitado pela Assembleia, um veto do governador que foi rejeitado pela Assembleia. Republicação é quando eles publicam a norma toda de novo. Às vezes acham vários erros que não vale a pena ficar fazendo errata ou retificação. Então eles publicam tudo de novo. E a retificação é isso, é quando eles fazem mudanças pontuais. Errou só o texto do artigo 1º, não preciso publicar a norma toda de novo, eu publico só o artigo 1º. E no caso a gente corrige o texto, aí quando a gente faz a correção, a gente corrige o texto da norma básica, né? Vou colocar aqui publicação. E os diários, os jornais, né? O Diário do Executivo continua sendo publicado no Minas Gerais. Antigamente, tá vendo, o Diário do Legislativo aqui, ó, era publicado também no Minas Gerais, hoje não é mais, hoje é publicado na página da Assembleia, por isso a gente escolhe essa opção aqui, ó, Diário do Legislativo, quando é norma publicada na Assembleia, né, pelo Diário do Legislativo. Então a página, aquilo era a página 5 e ele estava na coluna 1, né, estava aqui na coluna 1, isso, porque é a única publicação que tem 2 colunas ainda. E aí eu pego esse link aqui, ó, copio e colo ele aqui no endereço. O microfilm é o seguinte, depois que encerra, acho que não está fazendo isso mais não, mas quando encerrava a legislatura, eles pegavam todas as normas e microfilmavam as normas. Então, e depois a gente recebia o número da caixinha que continha o microfilme dessa norma. E aí a gente incluía o número aqui, por exemplo, caixinha 55. Aí a gente sabia que era a caixinha número 55, né? Então ficava fácil para a gente achar o microfilme. Isso na época que você não colocava ainda, né, o texto integral na internet. Depois que a gente está pondo o texto na internet, a gente não tem microfilmado mais as normas. Eu acho que não tem, né? Porque tem tempo já que eu não recebo nenhuma lista para poder incluir aqui o número do microfilme. Bom, o campo VID. O VID é uma remissão. Essa aqui é uma remissão feita nos dados referenciais, né? Então, por exemplo, a norma 47 de 2020, no seu artigo 1º, faz uma retificação a essa norma aqui, ó, a 46.1405. Então eu venho e faço uma remissiva dela. Ela foi retificada por essa norma aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. A ementa dela é isso, ó, retifica a deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19 número 46 de 14 de maio de 2020. E depois essa norma aqui, ó, a 46, ela foi revogada pela 102, né? Ela foi revogada pelo artigo 5º, o inciso 1. Então eu vou lá no artigo 5º, inciso 1, né?
ficam revogadas a deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19, número 46, de 13 de maio de 2020. Está revogada. Então serve para isso, é uma remissiva, né? Tá vendo que a situação dela que está revogada, mas olha, foi revogada por qual norma? Para você descobrir por qual norma, você vai aqui no vídeo. Ou então você também tem uma remissão no texto. O texto também fala aqui, ó, que ela foi revogada pela 102. Então a gente faz sempre duas remissivas, uma nos dados referenciais e outra remissão no texto. Essa remissão aqui é nos dados referenciais. Aqui, ó, na arguição de inconstitucionalidade, a gente vai incluir os casos em que a norma for declarada inconstitucional. Então a gente vai colocar o tipo, pode ser a ação direta de inconstitucionalidade, apelação, mandato de segurança, representação. Confesso que eu não domino esse assunto muito bem não. A única pessoa que domina bem mesmo é a Aline, que é formada em Direito, que trabalha na gerência de gestão arquivística junto com o Helder. A gente inclui o número dela, ela é sempre publicada, né, no Diário do Judiciário. Então a gente vai informar qual tribunal, que é a origem dela. Só tem 2 tribunais que podem declarar uma norma de Minas Gerais inconstitucional, é o Supremo Tribunal Federal ou o Tribunal de Justiça. E aí, se ela está sendo declarada inconstitucional no todo, então toda a norma é inconstitucional, ou então às vezes só um dispositivo, né, só um artigo é inconstitucional. Então a gente coloca aqui, por exemplo, artigo 10, só o artigo 10. E depois a liminar, quando tem liminar, o julgamento do mérito, aí, por exemplo, declarado inconstitucional, né? Pananã. E por fim, a nota, se tem alguma, às vezes tem alguma particularidade, às vezes ela não é declarada inconstitucional, mas ela não tem eficácia. Então esses casos são complexos. E depois de preenchido esse campo, ele fica assim no banco, ó. No caso, essa norma que eu abri aqui tem duas ações diretas de inconstitucionalidade, as duas do Supremo, né? Uma é o número 6535, a outra o número 6301. Bom, e aqui embaixo, eu passei por todas as abas e essa informação continua aqui embaixo, né? Aqui eu cadastro o texto integral. Eu não vou clicar em sim aqui porque ele vai gerar um documento lá no SCT, que não é interessante. Mas ele vai criar o texto e aqui no texto integral a gente vai incluir a norma básica, tá? Sempre a norma básica e as normas alteradoras também. Por exemplo, foi publicada uma norma alteradora, a gente vai incluí-la aqui, né? Na norma alteradora. E depois a gente vai na norma básica que ela está alterando, e aí aqui nós vamos fazer as devidas atualizações no texto atualizado, que é no botão ao lado, que é no botão da direita, tá? Mesma coisa, eu não vou criar. Então só pode existir texto atualizado se já existe o texto integral, né? Se já existe o texto básico, né? Então aqui a gente cadastra as normas básicas e as normas alteradoras no texto integral, e no texto atualizado a gente cadastra as normas que sofreram alteração, as normas que necessitam de consolidação, né? De ajuste em seu texto dado por outra norma. Então, eu acho que nós passamos por todos os cadastros. Eu vou fechar aqui, não vou salvar nada. Simplesmente sair. E agora eu vou dar uma passada pela barra de ferramentas aqui. O fim fecha, então posso fazer no final. Configurar a impressora é porque dá para você imprimir algumas coisas aqui
Então você já pode configurar qual impressora você quer imprimir, tá configurada a impressora lá da Assembleia. Configuração de impressora. Norma jurídica. Aqui você faz o cadastro de uma nova norma jurídica. Eu passei super rápido no início, eu vou passar com um pouquinho mais de calma agora. Você vai escolher o tipo, são vários. Você vai saber o tipo pela publicação, vai vir escrito na publicação, né? Aqui você vai incluir o número. Aqui um complemento. O complemento geralmente ocorre quando o pessoal erra o número e publica um número que já existe, né? Então o que você faz? Para diferenciar as duas, você coloca uma letra, tipo A. Então vai ser decreto 100A, porque já existe um outro decreto 100, né? Tá meio travado aqui, 100. E aí o ano, né? 2020. Aí clique em OK. Se eu quero alterar uma que já existe, por exemplo, quando eu vou fazer a consolidação, a atualização, eu sempre vou aqui, alterar uma que já existe. E aí a mesma coisa, vou preencher com os dados dela, que vai ser dado pela publicação. E aqui eu tenho uma pesquisa, que na prática eu nunca usei não, mas você pode pesquisar aqui, por exemplo, eu vou querer pesquisar as normas publicadas no Executivo, que foram, sei lá, promulgadas ontem, no caso hoje é dia 12. Clico aqui, ó. Aí não encontrou nenhuma, é porque não teve nenhuma do Legislativo, então do Executivo teve. Teve 4, tá vendo? Aí ele fez a busca. Aí tem uns campos aqui, como eu não uso muito, eu não domino muito isso aqui não. Você pode pesquisar por fonte, pode pesquisar por vídeo, pelos comentários, você pode fazer uma combinação aqui e sair os resultados de busca. É uma busca. Para fazer correções, ela é boa. E uma lista em ordem de alteração. Essa lista aqui lista todas as alterações que nós fizemos hoje no banco de dados. Então todas essas normas aqui, ó, elas ou foram criadas hoje, ou elas foram alteradas hoje, né? É um relatório de controle para eu saber o que foi mexido no banco hoje. Também é um relatório, né? E aí você clica nela, você entra aqui e vê o que aconteceu, como é que você mudou, tudo. Mais rápido às vezes, se você, né, quiser mexer. Bom, então a gente passou por tudo. Aqui, classificar por tema. Isso aqui, para falar a verdade, foi uma coisa que a gerência fez antes da minha chegada. Eles resolveram classificar por tema da árvore de políticas públicas, que é essa árvore aqui que a gente estava mexendo nela agora, né? Essa de políticas públicas aqui. Resolveram classificar todos os dispositivos da Constituição e todos os atos das disposições constitucionais transitórias. Que não sei para que eles fizeram isso, mas eles fizeram e eu não tenho ideia do uso disso. Ou se eles fazem para buscar, deve ser para algum projeto específico que eles fizeram. E isso na prática não tem utilidade para a gente não faz isso. Mas se porventura a gente quiser, por exemplo, fazer a classificação, sei lá, por artigo, a gente só vai incluir aqui um novo, clicando no mais, a gente, por exemplo, vou fazer da ADT. Então, sei lá, eu clico aqui, coloco o número coloco o número do artigo aqui e o tema. Para falar a verdade, eu acredito inclusive que isso aqui está desatualizado, porque elas sofreram alterações. Eu acho que as alterações não iam mudar substancialmente o tema do artigo, mas elas receberam artigos novos que não estão classificados, né? Por exemplo, ADTs, mesmo eu sei que elas receberam já, elas estão, sei lá, acho que artigo 155 já. O último que está classificado aqui é o 137. Então, enfim, não sei, ninguém reclamou, as pessoas, eu acho que não estão usando isso.